Salve amantes do terror! Hoje, no especial de Halloween, vocês vão conhecer a história da vingança dos fantasmas. Fica comigo aí, é daqui a pouco. 1348, Toscana, Itália. Lorenzo Giuliani era um homem muito rico, dono de muitas terras, nas regiões a quais cultivava uvas e produzia um dos melhores vinhos da região. A sua família era pagã, mas eles não eram incomodados pela igreja, porque Lorenzo sempre fora muito generoso com a igreja e, além disso, era muito influente entre os Médicis que governavam a região naquela época. Ele também era amigo pessoal do próprio bispo, que frequentava sua casa regularmente. Em tais visitas, Lorenzo sempre o presenteava com grande quantidade de vinho da melhor safra, além, é claro, de moedas de ouro. Até terras Lorenzo chegou a doar para a igreja. Lorenzo era casado com Teresa de Montalcino, família que mais tarde veio a produzir um dos melhores vinhos italianos, até hoje muito apreciado. Lorenzo e Teresa tiveram duas filhas, Isabel, de 14 anos, e Rafaela, de 9 anos. Infelizmente, naquele ano a peste negra assolava a Europa, e Lorenzo foi infectado pela peste e veio a falecer, deixando a mulher e duas filhas. Teresa se viu obrigada a ficar à frente dos negócios do marido, mas com a peste e a morte de muitos trabalhadores, a crise acabou se instalando por conta da pandemia, causando muitos prejuízos. A vida para as mulheres naquela época não era nada fácil. Pior ainda para aquelas que se encontravam exatamente na situação de Teresa, ou seja, cheia de problemas do marido para poder resolver, dívidas a pagar e duas filhas ainda para criar. O bispo, muito solícito, prontamente se colocou à disposição da viúva. Solidário com os seus problemas, disse que as mulheres precisavam ter a proteção de um homem e, nesse momento difícil, ele próprio se encarregaria de protegê-la e a sua família. No começo, Teresa ficou grata e até sentiu-se um pouco aliviada. Porém, o bispo começou a frequentar a sua casa com mais frequência do que antes, o que obrigava a suportá-lo em longos jantares, sempre dando conselhos e a cada dia mais se intrometendo mais e mais na sua vida e nos negócios da família. Isabel, sua filha mais velha, o detestava e dizia que não queria jantar com o bispo porque ele a encarava com olhos de sapo e segurava as suas mãos longamente, mais do que o necessário para cumprimentá-la. Mas a mãe sempre exigia a sua presença no jantar e por motivos de educação. Infelizmente, Teresa não tinha condições de fazer doações para a igreja como fazia Lorenzo, e o bispo ficou descontente e começavam então as exigências. Cara Teresa, você sabe que não quero interferir na sua vontade, mas as pessoas questionam por que não comparecem à missa aos domingos. Você sabe muito bem como são as coisas hoje em dia. Sempre podíamos contar com a generosidade de Lorenzo, mas agora, você sabe, as pessoas podem achar que é má vontade da sua parte. Seria bom que comparecesse. Com essas palavras, ele estava claramente falando da Inquisição e a ameaça. Então Teresa e as duas filhas começaram a frequentar a igreja aos domingos para evitar problemas. Mas Isabel, como qualquer adolescente de 14 anos, era um pouco rebelde e não queria ir à igreja. Num domingo, ela não foi, e por mais que sua mãe insistisse. No mesmo dia, o bispo foi à sua casa saber o que havia acontecido. E a mãe disse que não era nada demais, que apenas que a filha não se sentia bem naquele dia. À noite, o bispo foi jantar em sua casa, e a menina não desceu com a mesma desculpa. Apesar da situação financeira afetada, a casa de Teresa era muito bonita, um palacete muito bem decorado,
com peças caras, obras de arte, tapeçarias, pratarias, peças de ouro e estatuetas de mármore esculpidas por artistas famosos. Tudo muito chique. Obviamente, isso não passou despercebido aos olhos do bispo, que a partir de então começou a pedir-lhe coisas em nome de Jesus, já que não podia colaborar mais com o dinheiro, afinal de contas. Dizia que tais coisas seriam melhor empregadas em benefício dos pobres. Para evitar problemas, tudo o que o bispo lhe pedia, ela lhe dava. E o bispo não pedia pouco. Levou pratos de porcelana chinesa com fios de ouro, talheres feitos de prata e ouro, vasos, quadros e tudo que via de maior valor o bispo levava. Até móveis ele levou. Tanto foi o exagero que Teresa escondeu alguns itens de valor que faziam parte da sua decoração. O bispo, ao dar-se falta de seus próximos itens a serem adquiridos, a acusou de ser mesquinha para com Deus e que Deus a castigaria por tal feito. Teresa disse que precisara vender tais coisas para sobreviver, para ver se o bispo parava de pedir-lhe tantas coisas. Mas não adiantou. A situação estava cada vez pior e Isabel continuava recusando-se de ir à missa aos domingos, o que culminou num desentendimento com o bispo. Havia 3 domingos que Isabel não ia na missa e não comparecia aos jantares com o bispo. Então ele exigiu vê-la sobre a acusação de que tal doença seria possessão diabólica. E avisou Teresa, logo após a missa, e que à noite estaria em sua casa para falar com Isabel. À noite, então, Isabel se deitou na cama e se fez de doente para tentar convencer o bispo. O bispo então se sentou na cama ao seu lado e segurou-lhe a mão longamente, olhando-a estranhamente e por fim disse: não há nenhuma doença em Isabel, seu mal é espiritual. Satanás a está afastando da casa de Deus. Confesse, você precisa confessar os seus pecados para ser perdoada. A mãe tentou defender-lhe, mas o bispo a acusou de ser cúmplice do diabo. Então a menina disse: eu confesso meus pecados, mas não para você. Eu confesso ao reverendo Giuseppe, pois ele é que recebe as confissões de todos e deve receber a minha. Diante disso, o bispo não teve outra escolha a não ser pedir ao reverendo que ouvisse a confissão da menina. Por sorte, o reverendo Giuseppe era um homem muito bondoso e gentil. Ouviu a confissão da garota, que disse que não queria ir à missa e nem ver o bispo, porque ele a olhava de forma desconfortável com seus olhos de sapo e segurava suas mãos mais tempo do que o necessário, e por isso ela o temia. Além disso, contou ao padre tudo o que o bispo estava fazendo com a sua mãe, as ameaças e as extorsões. O reverendo, que conhecia o mau comportamento do bispo, resolveu ajudar a menina. O padre disse que a menina havia confessado seus pecados e que era uma boa menina e que realmente estava doente. Então o bispo, detestável, para vingar-se, ordenou que o padre deveria ensinar o evangelho em sua casa para a menina, já que não podia comparecer à missa. Logo, a irmã pequena também se recusou a ir à missa com a mesma desculpa, e o reverendo Giuseppe ia 2 vezes por semana à sua casa para catequizá-las. As meninas adoravam o padre e ensinavam de forma gentil, sempre brincando. Elas se divertiam com as histórias do padre, principalmente quando dizia que Jesus não tinha nada a ver com o bispo, que era mau. Jesus era bondoso e ensinava coisas boas, mas o bispo era mau e Jesus um dia iria castigá-lo por isso. Tudo parecia ir bem e as meninas não precisavam mais ver o bispo, pois o reverendo, afinal de contas, confirmava a sua doença, e o bispo, com medo de pegar a peste, mantinha-se distante delas.
Teresa ia à igreja todos os domingos e tolerava as visitas do bispo. Mas um dia o bispo fez uma visita inesperada no meio da tarde e viu as meninas brincando alegremente no jardim. Furioso, acusou Teresa de mentir, mas ela disse que agora que estavam melhorando da doença. O bispo, irritado então, pediu que Isabel fosse levada ao convento porque ela estava possuída pelo demônio. Isabel não queria ir, mas o bispo deu uma semana para Teresa arrumar as suas coisas, senão acusaria a todos de bruxaria e heresia. Isabel estava inconsolável, mas o padre Giuseppe a acalmou dizendo: é melhor que vá, será por pouco tempo e dou um jeito de te tirar de lá. Assim que as irmãs verem que não há demônio em ti, o bispo não poderá exigir que fique lá. Se não fores, ele causará mal a ti e à tua família. E assim Isabel acabou concordando em ir para o convento. No dia marcado, o bispo ele foi com o cocheiro e a irmã Justina buscar Isabel. Antes de levar a menina, tirou do pescoço de Teresa um colar com um relicário de ouro. Teresa reclamou: por favor, deixe-o, esse colar foi um presente de Lorenzo em nosso casamento. Mas o bispo simplesmente respondeu: ficará melhor nas mãos de Deus. E não se esqueça que deves pagar pela estadia da sua filha na casa do Senhor. Quando ele se foi, levando Isabel, Teresa caiu em copioso pranto. Maldito bispo, tirava de si tudo que tinha e até a sua própria filha. Ao ver a sua mãe chorando daquela forma, a pequena Rafaela tentava consolá-la. Então, Teresa olhou para o céu e viu a lua cheia, e lembrou-se dos velhos ritos. Jogou uns ramos de jasmim no fogo, e quando o perfume subiu, ela orou à grande mãe: ó grande mãe, proteja a minha filha quando ela estiver longe de mim, ilumine o seu caminho e não permita que este bispo maldoso lhe cause mal algum. Enquanto isso, no convento todos dormiam, exceto Isabel, que estava muito assustada, pois nunca havia dormido fora de casa. Isabel estava quase pegando no sono, quando sentiu então uma presença em seu quarto, uma sombra atrás de si. Quando se virou para ver, ele pulara em cima dela, tapando-lhe a boca. Ela estava desesperada lutando. Era o bispo. O velho maldito cara de sapo estava tentando violar a pobre menina. Mas ela, mordendo o braço do bispo, conseguiu escapar de camisola e aos berros. Correu pelos corredores do convento e fugiu. Ninguém entendia o que estava acontecendo e o bispo correu atrás da menina, acusando-a de estar possuída. Então, o bispo, juntamente com um grupo de freiras, entraram na carruagem e foram diretamente à casa da garota. Chegando lá, viram Teresa e Rafaela orando para a lua. Então o bispo as acusou de bruxaria e Isabel de estar possuída, condenando as três, então, à fogueira. O padre Giuseppe tentou ajudá-las e acusou o bispo de tentar violar a menina e de extorsão também. Mas o bispo disse que ele era amante de Teresa. Então, o padre Giuseppe foi condenado juntamente com as três. No domingo seguinte, os quatro foram queimados em praça pública, em frente à igreja, acusados de bruxaria e heresia. O bispo confiscou todos os bens para a igreja e tomou para si a casa que outrora fora de Lorenzo e Teresa. Resolveu-se mudar-se para lá, mas decididamente esta foi a pior decisão de sua vida. Ali, o bispo começou a receber o castigo que merecia por todas as suas maldades. Do momento em que pôs os pés na casa, ele começou a ser perturbado por fantasmas que o assombravam por toda a parte. Lorenzo, o padre Giuseppe, Teresa, Isabel e Rafaela, todos estavam lá e em toda a parte apareciam acusando. Apareciam em formas horríveis, decadentes, decompondo-se, atiravam-lhe coisas, faziam barulhos, apontavam-lhe os dedos cadavéricos, jurando vingança pelos seus males.
Os fantasmas não lhe deixavam um só minuto de paz, e quando ele saía de casa, eles o acompanhavam. Até na igreja entravam e o atormentavam. O espírito do padre Giuseppe era pior, porque ele acusava, além de citar trechos da Bíblia, para culpá-lo ainda mais. O dia dos mortos estava chegando, e o padre lhe dizia em tom ameaçador: quando o dia dos mortos chegar, todos aqueles que acusastes injustamente se levantarão de seus túmulos e virão cobrar-te por suas vidas. O bispo estava apavoroso e desesperado. Havia condenado muita gente. Então teve uma ideia. Para afastar os maus espíritos da casa e evitar a vinda dos outros, no dia dos mortos, daria um jantar para o clero em sua casa e celebraria uma missa para muita gente. Assim, com a presença de tantos padres e bispos da igreja e de uma multidão rezando, os espíritos não teriam forças para causar-lhe nenhum mal. E assim fez. Mas no dia dos mortos, durante a missa, no meio da multidão e diante dos olhos de todos, apareceu uma procissão fantasma liderada pelo padre Giuseppe, todos acusando o bispo e apontando com os dedos cadavéricos para ele. A multidão, ao ver aquilo, correu desesperadamente, atropelando-se e destruindo jardins e tudo pela frente, na tentativa de fugir. E todos os padres e bispos reunidos viram aquilo, e os espíritos fizeram o bispo confessar todos os seus pecados diante deles. E ele confessou um por um e acabou sendo excomungado e queimado na praça em frente à igreja. Finalmente, com a justiça feita, os espíritos vingativos puderam encontrar a paz. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pra gente e assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem quiser estudar conosco, lojauniversomagico.com. Dá uma chegada lá. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!